Então, na aula de hoje, nós vamos observar as regras que são orientadas para a organização do projeto de pesquisa. Na aula passada, nós tínhamos falado para vocês a respeito da organização geral do projeto, né, os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho as regras relacionadas a elementos específicos do projeto de pesquisa. Se vocês quiserem, né, ou acompanhar, nós estamos na seção 3 da unidade 3, né? Nós estamos acabando a unidade 3 no livro digital. E aí, vocês têm propriamente a organização, né, de um projeto de pesquisa. E neste momento a gente vai ver a apresentação do projeto de pesquisa. Como é que nós vamos agora organizá-lo, né, mas quanto à sua apresentação específica. E aí vocês têm regras diferentes, né? E a primeira regra que o livro digital de vocês traz é justamente com relação ao formato do trabalho, né? Então, vocês estão elaborando um trabalho acadêmico, vocês estão elaborando um trabalho científico, e vocês têm que tomar um cuidado com a forma deste trabalho, né? Nós, de uma certa maneira, agora estamos trabalhando por meio das tecnologias da informação, mas se vocês, né, apresentam um trabalho, vocês, de qualquer forma, devem procurar seguir a maioria das regras que são trazidas aqui, e elas estão todas no livro digital de vocês, né? Então, percebam que a redação do projeto de pesquisa deve obedecer às configurações do papel em formato A4, né? Branco. E ele deve ser digitado no anverso das folhas. O que é anverso das folhas? Não sei se vocês conseguem me ver aí. Vocês estão me vendo? Vocês estão aí? Sim, professor, tô vendo. Estão me vendo? Todos três? Tô vendo, professor. Só tá dando pra ver o slide, pelo menos pra mim. Vocês não veem a minha câmera? Eu vejo a câmera. Vê? Então, para quem está me vendo, né, eu estou na mão com um trabalho científico e vocês vão ter aí, né, as folhas em branco no formato A4. E percebam que ela está escrita apenas no anverso, né, que é a parte da frente. O verso, ele fica em branco, certo? Então, todos os trabalhos científicos, eles devem obedecer a essa ordem. Vocês vão redigir apenas no anverso. E o verso da folha, ele ficará em branco, certo? Quando acabar o anverso, vocês vão passar para o anverso da outra folha. E assim por diante. O verso sempre vai ficar em branco. Entendido isso? E vocês têm aí a impressão que ele orienta na cor preta, podendo utilizar outras cores apenas quando vocês forem fazer alguma ilustração, né?
mas quando apenas existir redação no texto, vocês devem utilizar a cor preta. E há uma recomendação do tamanho, né, das letras para o tamanho 12. E, né, o formato da letra, ele normalmente segue a letra Times New Roman, tá? E aqui tem uma observação interessante. Recomenda-se para a digitação a utilização da fonte tamanho 12 para todo o texto, excetuando-se as citações. As citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, a paginação e legenda das ilustrações e das tabelas, que devem ser digitadas em tamanho menor e uniforme. E normalmente se usa o tamanho 10 para essas citações todas, né? No caso de citações de mais de 3 linhas, deve-se também observar um recuo de 4 centímetros na margem esquerda. Então, se vocês estão redigindo um texto, né, aí na folha, quando vocês forem fazer uma citação, vocês devem fazer um recuo maior na folha, né? Ela deve ser destacada. E a orientação é que vocês façam um recuo de 4 centímetros na margem esquerda do papel. A margem, né? Já que nós estamos falando sobre as margens, vocês têm aí a orientação de que a margem esquerda e superior, elas têm obrigatoriamente a distância de 3 centímetros do topo da folha, né? Então, percebam que vocês terão aí uma folha, aqueles que estão vendo a minha imagem, eles percebem, então, que tem uma folha escrita, né? E percebam, então, que há a necessidade, né, de uma margem de 3 centímetros aqui, né, no alto da folha, a margem superior e a margem esquerda de 3 centímetros. E a margem direita, aliás, a margem esquerda de 3 centímetros. E a margem direita é de 2 centímetros, assim como a margem inferior também de 2 centímetros, tá? Então, percebam que há que se obedecer a esta margem, a regra da margem, porque quando nós vamos encadernar, por exemplo, né? Percebam que aqui há uma encadernação do trabalho, se forma, né, essa onda entre as folhas, né? E se não for obedecida a distância de 3 centímetros aqui na margem esquerda, provavelmente o leitor ele não vai conseguir enxergar o que está, né, preso, né, aqui, vamos dizer assim, na lombada do livro. Então, vocês devem guardar, né, esta distância, a margem superior e a margem esquerda, elas vão ter 3 centímetros. A margem direita, né, que justamente é essa que fica para fora, ela vai ter 2 centímetros, assim como a margem inferior. Todo o texto deve obedecer a um espaçamento também meio entre as linhas, né? Então, vocês percebem que quando se redige um trabalho científico, né, e nesse caso o projeto de pesquisa, as linhas elas devem ter uma marginação, um espaçamento maior, porque há possibilidade, né, de ser feita uma leitura com maior clareza, né? Se nós imprensarmos as linhas, muitas vezes há possibilidade de que o conteúdo ele se apresente de uma forma confusa para aquele que vai ler, né? E muitas das vezes também, se nós submetemos o nosso trabalho, né, o nosso projeto científico, o nosso trabalho científico a uma
avaliação, os avaliadores, eles têm aí possibilidades, né, de também fazerem as suas anotações no meio do nosso trabalho. Então, o espaçamento entre as linhas deve ser o espaçamento de 1,5. E percebam que, quando forem feitas citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, né, o tipo do projeto de pesquisa, o nome da entidade, devem ser digitados e datilografados em espaços simples. As referências ao final do projeto, que referências são essas? São as referências bibliográficas, não é? Elas devem ser separadas entre si por 2 espaços simples, né? Os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede ou que os sucede por 2 espaços de 1,5 também. Então, percebam que vocês têm, por exemplo, uma folha, né, aqui digitalizada, e aqui em cima existe um título, né? Existe o que ele denominou aqui de título da subseção, né? Então, percebam que eu tenho que guardar 2 espaços de 1,5 acima do título, e eu tenho que guardar também 2 espaços de 1,5 abaixo do título, para depois eu começar um parágrafo e a minha redação do texto. Certo isso? Então, esta é uma outra regra que nós temos que observar. Na folha de rosto, o tipo de projeto de pesquisa, o nome da entidade que é submetido, devem ser alinhados no meio da mancha para a margem direita. Então, nós não pedimos para vocês fazerem a folha de rosto, né? Mas a folha de rosto ela é uma cópia da capa. Então, percebam aqui, para quem consegue me ver aí na tela, e temos uma capa do trabalho, né? E a folha de rosto ela vem logo em seguida. E ela é idêntica propriamente a esta capa. E a orientação que ele traz é justamente que nesta folha de rosto, né, o nome da entidade e vamos dizer assim, o título do projeto de pesquisa, eles devem ser alinhados no centro, né, da folha, né? Então, eu vou centralizar todas as informações que eu tiver no projeto de pesquisa, tá bom? Na folha de rosto do projeto de pesquisa. Com relação às notas de rodapé. Então, aqui nós temos uma regra específica para a organização das notas de rodapé. As notas de rodapé devem ser digitadas ou datilografadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um espaço simples e por um filete de 3 centímetros, e a partir da margem esquerda. Então, percebam que vocês vão, né, precisar fazer algumas notas de rodapé, e outra vez vocês vão encontrar, né, aqui na imagem que eu mostro para vocês, né, uma nota de rodapé. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui no final da página, observem que há uma diferença no tamanho das letras, não é? Então, conforme foi orientado, a letra do texto, que é essa que está aqui, que eu estou mexendo com o dedo, ela tem um tamanho obrigatório de 12, né? O tamanho da fonte. O tamanho da letra da nota de rodapé, ele é um tamanho menor, né? Então, há uma diferença entre o tamanho das 2 letras para destacar justamente, né, o que é o texto e o que é nota de rodapé. Além disso, vocês vão ver aqui uma linha. Não sei se vocês conseguem observar,
Mas em cima, antes de começar a escrever a nota, vocês têm uma linhazinha, que é o tal do filete de 3 centímetros à esquerda, né? Então, deve ser colocado em cima de toda a nota de rodapé esse filete de 3 centímetros, né? E a nota, ela vem embaixo, então. Como nós temos hoje já a tecnologia da informação, vocês não precisam se preocupar com isso, porque o próprio, como é que se diz? Computador, o próprio programa de computador, ele já, né, prepara tudo, ele formata tudo. Mas a regra, ela deve ser obedecida. E o que é uma nota de rodapé, né? A nota de rodapé, ela era utilizada, né, para a indicação da bibliografia. Então, eu fazia uma referência no texto que eu estava redigindo na folha e eu colocava um número ao lado de uma determinada referência, alguma ideia, e eu puxava, né, ali para o rodapé, colocando um mesmo númerozinho, né, correspondente, e fazia a indicação da referência bibliográfica que eu havia citado no texto, né, do trabalho. No entanto, há uma alteração com relação às citações de autores e obras e as notas de rodapé. Então, hoje em dia, a regra geral é que a nota de rodapé ela não seja utilizada para as referências bibliográficas. Não é necessário eu colocar a indicação do autor e da obra no rodapé da folha. Isso eu faço somente no final do trabalho. Quando eu quiser fazer a menção aos autores e obras, eu devo fazer a citação autor-data, como ela é chamada. Então, eu coloco apenas, né, o sobrenome do autor em caixa alta e depois eu vou colocar a data de edição da obra que eu estou me referindo. Isso entre parênteses, e alguns, né, ainda fazem a citação da página, outros nem fazem citação da página, né? Então, houve uma simplificação na referência da obra e autor. E as notas de rodapé, elas passaram então a ser utilizadas como notas de esclarecimento, né? O que são notas de esclarecimento? Essas notas, né, de esclarecimento, elas são utilizadas quando nós precisamos aclarar melhor uma ideia, mas não é necessário que este esclarecimento ele esteja no meio do nosso texto, tá? Então, nós estamos redigindo um texto, por exemplo, e mencionamos que há uma modificação do Estado quando ocorre a Revolução Francesa em 1789. E eu posso, então, fazer uma menção a uma nota e no rodapé eu vou esclarecer, né, o que aconteceu em 14 de julho de 1789 na França, um determinado evento chamado Revolução Francesa. E quais foram, né, os efeitos desta revolução, né, para, vamos dizer assim, a sociedade daquele momento, com reflexos na sociedade atual. Então percebam que eu fiz uma menção no meu texto ao movimento revolucionário de 1789. E eu tirei ali um pedaço da folha, fazendo uma nota de rodapé para explicar, né, ou para esclarecer aos meus leitores o que significou a Revolução
francesa ocorrida em 14 de julho de 1789. E eu passo a fazer esse esclarecimento no final do meu texto, no rodapé da página, né? E continuo no texto, né, a redação comum que eu estava, né, dando aí um desenvolvimento. Então, eu não preciso fazer uma quebra, como a gente chama no texto, né? Não há necessidade de nós pararmos a nossa redação, fazermos a referência à Revolução Francesa, por exemplo, neste caso, né? E depois nós voltarmos para o que nós estávamos redigindo anteriormente, porque o texto ele vai ficar, vamos dizer assim, com uma quebra nítida aparente, né? Então o leitor ele está acompanhando a nossa ideia, de repente quebra o texto, aí eu insiro o acontecimento referente à Revolução e depois eu volto, né, a redigir o que eu pretendia apresentar antes da citação da Revolução. Então, quando eu precisar fazer esclarecimentos a respeito do meu texto, né, eu posso abrir uma nota de rodapé. Mas as notas de rodapé, elas não são mais utilizadas para inserir as referências bibliográficas que estão no texto. Quando houver uma referência bibliográfica, eu faço a abertura de um parênteses ao lado, né, da ideia que eu quero indicar o autor dela. E na forma autor-data, que nós vamos ver na próxima aula, tá? E eu vou usar as notas de rodapé apenas para inserir esclarecimentos que eu acho que são devidos com relação ao texto que eu estou redigindo. No entanto, eu chamo a atenção para vocês uma outra situação. Nós vamos trabalhar, né, na apresentação desses projetos com instituições diferentes e com organizações diferentes. Então, vocês podem encontrar institutos de pesquisa, por exemplo, né? Vocês podem até encontrar agências, né? Ou, vamos dizer assim, organizações empresariais que peçam, né, e peçam os trabalhos e estabeleçam as suas próprias regras com relação à apresentação desses trabalhos. E, claro, nós temos aqui as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, mas se nós vamos apresentar um determinado trabalho e o órgão, né, que está pedindo a apresentação desse trabalho, ele determina as suas próprias regras, nós vamos obedecer às regras que são exigidas, né, pelo órgão que pede a apresentação do projeto de pesquisa, por exemplo. Isso por quê? Porque em alguns desses órgãos, as notas de rodapé, elas ainda vão ser utilizadas para as referências bibliográficas. Então, é preciso a gente tomar cuidado, né, porque a regra geral é que as notas de rodapé, elas sejam apenas notas de esclarecimento. Mas pode ser que nós encontremos, né, na nossa atividade prática, no nosso dia a dia, órgãos que pedem que as referências bibliográficas elas sejam também inseridas na nota de rodapé. E aí nós vamos ter que fazer as referências aos autores, às obras, todas em nota de rodapé, tá? E eu também esclareço que há uma distinção, né, quando eu faço a identificação do autor no texto, no formato autor-data, eu incluo apenas o sobrenome em caixa alta do autor, a data da edição da obra e a página, no máximo. Nas referências que eu fizer
em notas de rodapé, eu vou ter que citar de forma diferente a obra. Então, eu tenho também que observar que as regras de referências bibliográficas em notas de rodapé, elas têm um formato diferente das obras que são identificadas apenas pelo sistema autor-data no próprio texto que nós redigimos. Então, isso são alertas que eu deixo para vocês, porque vocês têm uma regra geral aqui, mas pode ser que no dia a dia vocês encontrem uma regra diferente. E aí vão dizer assim, ué, mas eu aprendi errado? Não, vocês estão aprendendo o correto. Mas cada órgão ele tem a liberdade de impor as regras que ele quer. E nós quisermos, né, apresentar os nossos projetos, fazermos os nossos trabalhos, né, científicos de pesquisa nesses órgãos, nós vamos ter que seguir as regras que eles impõem. Entendido isso? Então, prestem bastante atenção com relação a essas alterações possíveis que vocês encontrarão na atividade prática de vocês. Vejam também uma outra regra, né, sobre os indicativos de sessão. O que é um indicativo de sessão? Né? Vocês têm aí, normalmente, né? Por exemplo, não sei se vocês conseguem ver, né? Vocês têm aqui uma seção que está começando aqui já no final da página. Percebam que eu tenho que deixar um espaço acima e um espaço abaixo, né? E quando eu tiver o início da sessão, eu vou observar exatamente a regra a que ele se refere aí, né? Eu vou precisar indicar e percebam que aqui, né, nesta página que eu estou mostrando para vocês, vocês têm, né, um indicativo de sessão que está, né, acima, ele está alinhado, né, na margem esquerda, e ele precede o título, né, que está um pouquinho mais abaixo, tá? Então, vocês têm duas indicações na mesma folha. E aqui vocês vão, né, obedecer às regras que foram determinadas anteriormente. Muitas das vezes também vocês têm a referência, né, de um capítulo que se inicia ou uma própria sessão que se inicia. Então, é comum que se deixe, né, esse indicativo numa folha anterior, né? Ele aparece numa folha em branco anterior e quando nós vamos iniciar propriamente a redação do texto, aí nós vamos virar, né, a folha com a inserção do título que o texto se refere, tá? Então, temos essas duas regras. Quando não houver um indicativo numérico, né, aí o que nós devemos fazer? Nós vamos lembrar que nós não utilizaremos indicativo numérico para as listas de ilustrações, as listas de abreviaturas, as listas de siglas, as listas de símbolos, o próprio sumário, as referências, o glossário, o apêndice, o anexo, o índice. E aí, todas essas, né, seções, elas, como não têm um número, o título delas deve ser centralizado, como eu estou mostrando aqui.
né? Então, eu estou fazendo um resumo do trabalho e não existe numeração para este item. Eu vou centralizar, então, o título, né? Percebam que está centralizado. A mesma coisa ocorre, por exemplo, com relação ao sumário, né? Não existe aí uma... Aliás, deixa eu mostrar o sumário. Não existe aí uma indicação de um título, né? Vocês têm apenas um sumário. E aí, esse sumário, ele vai apresentar, né, a centralização do seu título. Então, quando eu escrever sumário, né, eu vou mencionar a palavra sumário e essa palavra ela deve vir centralizada no topo da página, certo? Não há necessidade de eu colocar um número, né? Número 1, sumário. Número 2, né, apresentação. São elementos pré-textuais. Assim, a mesma coisa eu vou, né, ter a lista de ilustrações, né? Eu não tenho um número, eu vou colocar centralizado no alto da folha, lista de ilustrações. Se eu for usar abreviaturas, eu vou fazer uma outra lista e ela também não tem uma numeração. Eu coloco no topo da folha e centralizo, né, o título lista de abreviaturas. Entendido isso? A numeração progressiva, né? Então, como é que nós vamos numerar as folhas do nosso trabalho? Nós vamos usar, né, a numeração progressiva, que vamos dizer que ela vai sempre crescendo, né? Eu começo de um número e eu vou seguindo a sequência em ordem crescente, né? E essa numeração, ela deve seguir a, vamos dizer assim, a regra para todo o texto. Se eu tenho, né, a divisão do meu trabalho em capítulos e em seções, eu tenho que observar também uma ordem progressiva. Eu vou iniciar pelo primeiro, eu vou passar para o segundo, depois para o terceiro, o quarto e assim sucessivamente, né? Percebam que nós falamos aqui, né, que quando nós tivermos uma quebra de seção, né, é necessário, então, que venha uma folha em branco e nós coloquemos o título desta seção, ou nós façamos aí uma página, né, indicando qual é a seção que vai ser iniciada. E esse título ou essa indicação da seção vem numa folha em separado. E na folha seguinte, então, é que nós começamos a redigir o texto correspondente àquela seção, né? Aí, normalmente, no topo desta folha, nós devemos indicar o título, né, que inicia determinada seção do trabalho, né? E aí, vocês têm uma regra da ABNT específica que estabelece, né, esse formato que está na ABNT NBR 6024. A paginação, né? A paginação, ela devem ter, as folhas do projeto devem ter uma sequência. E eu vou iniciar a sequência em que folha? Na folha de rosto, né? Então, a partir da folha de rosto, eu vou iniciar a contagem, mas eu não posso numerar, né? A numeração, ela é contada a partir da primeira folha da parte textual do meu projeto. Ou seja, quando eu faço a introdução, né, ao meu trabalho. Então, se eu tiver a folha de rosto, as listas, né, de abreviaturas,
listas de siglas, se eu tiver o sumário, né? Eu não vou numerar essas folhas. Eu só vou, se eu tiver a apresentação, por exemplo, né? Se eu resolver fazer uma dedicatória, ou, né, se eu tiver uma citação de uma epígrafe, normalmente a gente usa nos textos, né, uma citação de um pensamento, de um autor. Então, todos esses textos, eles não serão numerados. Eu só vou iniciar a numeração da página quando eu efetivamente começar a redação do meu trabalho. E quando é que eu começo a redação do meu trabalho? Na introdução, né? E aí a introdução, percebam bem, ela não vai receber o número 1. Por quê? Porque eu tenho que contar todas as folhas, né, anteriores à introdução. Então, eu tenho que ver quantas folhas eu usei para a folha de rosto, né, para a apresentação, para os agradecimentos, para a epígrafe, para as listas, né, que eu cito anteriores, para o sumário, e quando eu começar a redação da introdução, é que eu vou começar a numerar as páginas, né? Só que ela não vai ter, né, por força dessa regra, ela não vai ter o número 1, não é a página 1. O livro, né, o trabalho, ele já iniciou na folha de rosto. Então, eu vou ter que contar e colocar o número na introdução correspondente àquela folha que sucedeu às anteriores, não é? E a numeração, ela deve, né, obedecer os algarismos arábicos, não é? Então, nós temos os algarismos romanos e nós temos os algarismos arábicos, que nós utilizamos comumente. Então, a numeração, ela será em algarismos arábicos. E elas vão para o topo da folha, né? Elas devem ser colocadas na margem superior direita da folha, né? Então, ao contrário do que a gente imagina, a página não vem embaixo, o número da página não vem embaixo, né? Normalmente nas nossas obras a gente está acostumado a ver o número de páginas bem lá no rodapé da página, né? Lá embaixo. Quando nós fazemos um trabalho científico, no caso o nosso projeto de pesquisa, nós vamos ter que respeitar as regras, né, da elaboração de trabalhos científicos. Então, a paginação é no alto da folha e na margem direita, naquela ponta que dá para fora, vamos dizer assim, da folha, no texto. É ali que deve ser inserido, tá? No canto superior direito da folha, a 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda. Então, nós temos que também respeitar essa diferença. 2 centímetros, né, da borda superior e 2 centímetros da borda à direita da folha. No caso de projeto ser constituído de mais de um volume, né, nós vamos ter o quê? A numeração, ela é em sequência, ela é progressiva. Então, nós vamos fechar um volume e o volume seguinte, ele não vai começar pelo número 1, a folha, né? Nós vamos dar sequência ao número de folha, né, que acabou o primeiro volume. Então, se o primeiro volume acaba na página 345, na primeira folha do segundo volume será a página 346. Certo isso? Então, deve ser mantida uma única sequência de numeração das folhas, do primeiro ao último volume. Havendo um apêndice e anexos, as suas folhas devem ser numeradas de maneira contínua e a sua paginação deve dar seguimento à do texto principal, certo? As citações.
Então, percebam que aqui há uma menção, não é? Ele traz apenas uma menção às regras da ABNT, a nota técnica é a NBR 10.520, né? Então, nós vamos ver isso na aula que vem, como é que nós fazemos as citações. As abreviaturas e siglas. Como é que nós vamos mencionar as abreviaturas e siglas? Percebam que nós temos que, quando estamos redigindo o nosso projeto, observar se nós precisamos utilizar abreviaturas. Então, digamos que nós vamos fazer menção à Constituição Federal, né? Então, vamos mencionar a Constituição Federal no nosso projeto de pesquisa por várias vezes. E nós vamos ter que escrever em todas as vezes Constituição Federal Brasileira de 1988? Não, né? Nós vamos fazer uma abreviatura e vamos explicar que, né, no texto, né, na sequência do texto, nós utilizamos aí, né, vamos dizer, a abreviatura CF/88, né, para mencionar a Constituição Federal Brasileira de 1988. Então, nós temos aí a lista de abreviaturas iniciais, né? Se nós tivermos que usar siglas, né? Então, existem algumas siglas que são bastante utilizadas, nós conhecemos, não é? Eu vou citar quilos, eu vou citar quilômetros, eu vou citar pesos, medidas diferentes. Então, eu vou também mencionar cada uma dessas siglas, né? E eu faço as minhas listas de abreviaturas e siglas que virão no texto. E, portanto, eu poderei mencionar apenas, né, a abreviatura e a pessoa que está lendo, ela já sabe que aquela abreviatura contém, né, aí da ordem da lista, é só ela ir na lista que ela vai saber o significado daquela abreviatura, né? E as abreviaturas e siglas, elas devem ser mencionadas de forma completa do nome que precede a abreviatura ou a sigla colocada entre parênteses, né? Então, eu vou ter aí, né, a menção na minha lista, né? E eu vou colocar, como é que eu vou fazer esta lista de abreviaturas, né? Não sei se vocês conseguem ver a imagem, né? Mas, por exemplo, eu tenho aí, eu coloco a abreviatura e depois o significado dessa abreviatura logo em seguida. E eu fiz uma lista aí de abreviaturas. Não sei se vocês conseguem ver na folha, tá? Então, a sigla vem na frente, né? A abreviatura vem na frente e eu vou depois redigir, né, a palavra por extenso, né? A sigla por extenso, aquilo que significa esta sigla, né? Este símbolo por extenso. E eu posso, né, então, depois ficar tranquilo, que eu vou citar, né, a Constituição Federal, menciono pela primeira vez no texto, e eu vou mencionar como? Na forma completa, né? E depois eu vou dar sequência às menções ou às citações a esta sigla ou abreviatura, apenas utilizando os símbolos, apenas utilizando a forma resumida, tá bem? Bom, se eu precisar usar equações e fórmulas, percebam que eu tenho aí agora uma outra formatação, né? Como é que eu vou usar
essas equações e fórmulas. E a orientação da regra técnica é que essas equações e fórmulas, elas devem ser destacadas no texto, né? Por quê? Porque quando eu destaco, eu facilito a leitura, né? Então, muitas das vezes, eu vou ter algumas equações que são extensas, né? Algumas equações que envolvem aí símbolos, né? Eu vou ter vários números. Então, eu posso fazer um destaque quando eu mencionar essas equações ou essas fórmulas, né? E eles orientam também que se ficar, né, mais simples, dependendo do número de citações que eu vou fazer, que eu vá numerando, né, cada uma dessas equações e fórmulas com algarismos arábicos e entre parênteses. E todos eles devem estar alinhados à direita, né? Então, eu faço a descrição da equação ou da fórmula, né? E à direita eu coloco um númerozinho arábico entre parênteses. E aí eu até mesmo depois não preciso, né, repetir a fórmula. Eu posso fazer menção a ela pelo número que eu coloquei entre os parênteses. Na sequência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte os seus elementos, né? Então percebam que muitas das vezes há, né, aquela fórmula que eleva ao quadrado, né? São números elevados ao quadrado. Nas equações eu também vou encontrar números elevados ao quadrado. E aí eu posso, ele permite, né, pela regra técnica, que o meu espaçamento entre as linhas ele seja um pouco maior para que eu não, né, impresse, né, eu não faça o meu texto ficar confuso, né, com aquelas menções às equações e às fórmulas. As ilustrações, né? O que eu vou ter como ilustração? E aí tem a menção das ilustrações. Eu tenho desenhos, eu tenho esquemas, eu tenho fluxogramas, fotografias, eu tenho gráficos, mapas, né? Eu tenho organogramas, plantas, eu tenho quadros, retratos, né? Eu tenho, então, uma série aí de possibilidades de ilustrações. E eu vou usar, né, a identificação dessas ilustrações na parte inferior, né? Então, vem a ilustração e a identificação dela deve ser feita na parte inferior, precedida da palavra designativa, né? Então, eu vou indicar o que significa a ilustração, seguida de seu número na ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos. Então, a mesma regra que eu utilizei para as equações e fórmulas, de fazer, né, a abertura de números para identificar cada uma delas ao longo do texto, eu vou fazer a mesma coisa com as ilustrações, né? Porque também fica mais simples depois, se eu quiser fazer uma referência, uma menção a essa ilustração, basta que eu indique, né, a ilustração número tal que aparece no texto. E aí é só a pessoa voltar, procurar o número e vai verificar qual é a ilustração. E em algarismos arábicos, do respectivo título ou legenda explicativa, né? E de forma breve e clara, dispensando consulta ao texto e da fonte. A ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere, conforme o projeto gráfico, certo? E, por fim,
aí há uma referência às tabelas, né? Então, eu tenho, às vezes, a necessidade de inserir tabelas, né? Essas tabelas, elas seguem, segundo a orientação da norma técnica, as regras que são determinadas pelo IBGE, né? Então, digamos que eu tenha tabelas que demonstrem as pesquisas, as estatísticas. Então, basta que eu traga as tabelas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e eu insira no meu trabalho, porque essas tabelas elas vão obedecer às regras do IBGE, tá bem? Bom, vamos mais à frente, tá? Há alguma orientação agora específica sobre os elementos textuais, né? Nós estávamos trabalhando com, vamos dizer assim, o formato geral do trabalho, né? Agora, nós vamos ter aqui algumas regras específicas quanto aos elementos textuais do projeto, né? Então, aqui a menção do que nós dissemos anteriormente, né? A própria instituição a qual o projeto será apresentado normalmente possui um formulário que será preenchido, né? Então, vocês têm que observar, quando forem apresentar esses projetos de pesquisa, se existem regras específicas na instituição que vocês estão apresentando. E aqui ele fala que normalmente, né, há um formulário com as regras específicas e quando você apresenta o seu projeto, é analisado, né, primeiramente, se, né, o seu projeto ele atende a todas as especificidades da normalização, né? E aqui você tem também a opção, né, de demonstrar essas regras, né? Então, como pesquisador, você já pode discriminar, né, o que você utilizou como regra técnica na elaboração do seu trabalho. E você também, né, tem aqui que observar quando, né, você faz o trabalho científico, você terá um item, né, como ele coloca, determinado introdução, um item denominado justificativo, um item denominado referencial teórico, né, que nós optamos por fazer como aquele item do objeto, né, de pesquisa, um item denominado metodologia e assim por diante. Então percebam que vocês também têm aí uma orientação para criar, né, um sumário para o projeto de pesquisa de vocês, que foi aquele modelo que nós apresentamos na aula passada, né? Então, vocês não só têm a possibilidade de trazer essas informações para a instituição, né, que vocês devem submeter, demonstrando quais foram as regras técnicas que vocês utilizaram, mas vocês precisam também apresentar o texto aí do projeto de vocês com essas subdivisões que ele indica aqui, para que fique mais claro, né, aquilo que vocês pretendem realizar. Então, vocês têm uma subdivisão do projeto e nós apresentamos, né, aquela ordem que nós passamos como um sumário que deve ser seguida aí na elaboração do projeto. Nós temos também que observar a questão metodológica, né? Então, nós temos
no projeto de pesquisa, né, a indicação de uma metodologia. Então, percebam que nós pedimos para vocês que vocês fizessem a escolha por um referencial teórico-científico, né? Vocês teriam aí uma opção entre as 3 que foram apresentadas no livro digital de vocês. E vocês têm o positivismo jurídico, né? Ou o positivismo nas ciências, vocês têm o estruturalismo e vocês têm o materialismo histórico, né? Eram esses três paradigmas científicos, né? E nós pedimos também que vocês fizessem a indicação das técnicas que utilizariam na pesquisa. Será uma pesquisa qualitativa ou será uma pesquisa quantitativa ou usaremos ambas, né? E temos que explicar em que sentido elas vão ser empregadas na pesquisa. Então, é importante, né, que essa metodologia ela seja muito bem explicada pelo pesquisador, né, por aquele que está elaborando o projeto de pesquisa. Por quê? Porque, primeiro, né, nós vamos verificar, né, se é viável a realização da pesquisa usando o paradigma científico que foi escolhido, né, e a técnica que foi indicada, né? E eu sei, por exemplo, se eu quero verificar os motivos, as causas, não é? Se eu quiser fazer uma pesquisa aprofundada, eu vou ter que utilizar a técnica da pesquisa qualitativa. Se eu apenas quero fazer uma análise superficial, não é? Apenas com os indicativos, aí eu vou usar a pesquisa quantitativa. Então, eu tenho que saber a distinção entre elas, porque quando eu faço uma escolha, eu já estou identificando ali a minha intenção na realização dessa pesquisa, né? E depois nós vamos observar se há uma relação, né, com os paradigmas científicos adotados. Então, no positivismo jurídico, normalmente, eu vou ter uma pesquisa que deve seguir as técnicas quantitativas, né? Por quê? Porque eu já estou preparando o meu projeto e a minha pesquisa para serem pesquisas, né, indicativas, para serem pesquisas objetivas, né, bem focadas, né, para atingir determinados resultados. Agora, se eu fizer na opção pelo paradigma do estruturalismo ou pelo materialismo histórico, aí eu vou ter algumas dificuldades, porque eu não vou poder usar apenas a pesquisa quantitativa, porque os dois paradigmas, eles me levam, né, a questionar o que está por trás, né, daquilo que eu observo. Então, eu tenho que descobrir causas, eu tenho que ir atrás dessas causas, né? E isso me remete à utilização da técnica da pesquisa qualitativa, né? Então, a metodologia, ela é muito importante no projeto de pesquisa, né? E, por outro lado, quando é demonstrado, né, aí o paradigma científico e a técnica de pesquisa, né, nós vamos também observar se o que nós, né, escolhemos como o caminho no projeto é suficiente para responder às hipóteses de pesquisa que foram apontadas, né? Então, muitas das vezes, nós fazemos, né, elaboramos hipóteses para pesquisa e nós lembramos que essas hipóteses elas vão surgir como perguntas, né? Então, nós vamos fazendo as hipóteses e fazendo as perguntas, mas nós não podemos esquecer
que nós temos obrigação de responder a essas hipóteses, né? Nós temos que esclarecer estas hipóteses no futuro trabalho de pesquisa. Portanto, né, a metodologia, ela permite, né, esclarecer se eu estou fazendo as escolhas corretamente do paradigma, da técnica a ser utilizada na pesquisa, qualitativa ou quantitativa, e permite também demonstrar, né, como eu vou responder às hipóteses de pesquisa. Né? Então, há um entrelaçamento, né, entre esses três, vamos dizer assim, aspectos, né, ou esses três assuntos do projeto de pesquisa. E é preciso nós tomarmos algum cuidado, né? E há também aqui a menção no livro digital de vocês, né, que vocês também, quando fazem, né, a escolha por determinado método de pesquisa, né, vocês devem explicitar o tipo de pesquisa, as técnicas, né, para a coleta de dados, e como é que vai ser realizado também, por exemplo, o estudo do caso, né? Como será feita a pesquisa de campo, né? Então, são alguns detalhes que nós não exigimos no nosso, né, trabalho. Nós achamos que isso já vai ser um elemento muito, muito específico e nós teríamos que realmente passar, né, algumas atividades para que vocês pudessem elaborar com calma e com atenção, né, essas situações, mas, né, o caso é que quando há também, né, a apresentação da metodologia, o pesquisador ele tem que explicitar, né, como é que ele vai aplicar determinadas técnicas na pesquisa. Se ele pretende fazer uma pesquisa de campo, ele tem que demonstrar, então, como será essa pesquisa de campo. Né? E isso tudo também vai, né, possibilitar aos avaliadores do projeto entender se esse projeto ele é viável, ele tem condições de ser executado ou não, né? Porque muitas vezes a gente até traz umas ideias boas, mas de vez em quando a gente parte aí para um campo que é de deslumbramento científico, nós podemos dizer assim. Então, as pessoas já passam, né, a criar, né, algumas situações que não serão possíveis, né, de serem elaboradas mesmo. Então, vou fazer um estudo de caso, né? Eu tenho que saber exatamente como é que eu vou realizar esse estudo de caso. E eu tenho que fornecer explicações pelas minhas escolhas no projeto de pesquisa. Isso tem que estar muito claro, né? Isso tem que estar coerente, tem que seguir uma lógica, né? E não esqueça que há necessidade, e também nós não pedimos isso, porque isso precisa ser mais elaborado, né? Até mesmo por vocês estarem iniciando o curso superior de vocês, né? Vocês não teriam condições de fazer todas as leituras necessárias para trazer essas informações no projeto de pesquisa agora, né? Mas vocês precisariam escolher os autores e fazer menção às ideias desses autores, né, quando vocês fizessem aí a explanação da metodologia. Nós não pedimos isso para vocês, mas desde já vocês fiquem sabendo, vocês têm esta informação, né, que vocês devem fundamentar
as opções que vocês fizeram na metodologia, né, em leituras realizadas sobre o tema de vocês, né? E se vocês forem realizar um estudo empírico, né? Então, como é que vocês vão realizar esse estudo empírico? Não esqueçam que muitas das vezes a gente quer fazer um estudo de campo, né? Esse estudo empírico, e nós vamos tratar de assuntos que envolvem a intimidade das pessoas, que envolvem a privacidade das pessoas, né? Então, nós temos que pensar muito calmamente qual é a possibilidade que nós temos para realizar determinado estudo empírico, e inclusive as implicações legais deste estudo empírico, né? Porque se eu vou ultrapassar a privacidade de alguém, eu tenho que tomar bastante cuidado, né? Eu não posso simplesmente invadir aí, né, a casa das pessoas, e eu digo, olha, eu sou um pesquisador, eu tenho uma pesquisa tal, e eu tenho aqui umas perguntas e você tem que me responder para que eu possa realizar a minha pesquisa. Não é feito desta maneira, né? Eu tenho que ter aí a autorização das pessoas, né, para que eu possa realizar o trabalho, para que eu possa divulgar dados do trabalho, né? Eu não posso ultrapassar os limites, porém, que são estabelecidos nas normas legais. Então, mesmo que eu tenha autorização das pessoas, eu não vou poder, por exemplo, né, citar os nomes, né? Porque os nomes eles têm uma proteção específica na nossa legislação, no nosso Código Civil e fundamentadas todas elas na Constituição, nos direitos fundamentais que envolvem a personalidade. Então eu não posso também preparar uma autorização que eu estou nitidamente indo contra a norma jurídica, né? Porque isso é uma atitude anti-jurídica, anti ou contrária ao direito. E aí não adianta a pessoa lá me autorizar, porque aquilo que eu estou fazendo é contrário ao direito. Então eu preciso definir tudo isso, né? E eu preciso definir os instrumentos que eu vou utilizar para a coleta de dados, né? Que perguntas eu vou fazer, né? E eu tenho que pensar claramente a respeito dessas perguntas, né? E qual é o número de perguntas, né? Eu tenho que uniformizar estas perguntas, né? Eu tenho que, vamos dizer assim, estabelecer, vamos dizer, uma certa uniformidade, né, para a coleta desses dados. E isso tem que estar claramente definido no projeto de pesquisa. Entendido tudo até aqui, gente? Eu acho que a gente poderia fazer uma pausa um pouquinho agora, né? Já são 8h20 e nós temos aqui os instrumentos das coletas de dados e nós analisaríamos isso daqui a pouco. Então, nós voltamos por volta de 8h45, tá bom? Pode ser? Eu peço para vocês não fugirem, porque eu trouxe algumas orientações a respeito do Antígona, tá? Do fichamento. E alguns alunos ainda estão com dúvidas a respeito do fichamento, então eu trouxe um passo a passo para vocês analisarem aí alguns dados, né? Porque eu não entendi exatamente onde é que está a dúvida, e é bom então a gente volte a falar sobre esse passo a passo aí do Antígona, e eu acredito que depois vocês também,
né? Se tem dúvidas, vocês vão me falar a respeito, né? No momento aí da aula, e a gente vai esclarecendo, porque depois que acaba a aula, não há como eu esclarecer por escrito, né? Não tem como eu escrever no WhatsApp ou, como é que se diz, escrever no e-mail, porque não dá para explicar, né? Eu sou limitado pela escrita. E aqui vocês têm condições de falar e eu também. Então é muito mais simples que vocês tragam as dúvidas de vocês para a sala de aula, né? Porque aí aqui nós esclarecemos exatamente o que vocês, né, têm como dúvida, aquilo ali que não ficou bem claro e que vocês gostariam de esclarecer melhor, né? E eu posso repetir, eu posso mostrar, eu tenho mais recursos para deixar essas regras claras, tá bem? Então, eu peço que vocês... Professor, Oi, Flávia, diga. eu não fiz o trabalho ainda. Até quando eu posso entregar? Se você pode dar outro prazo. E eu queria Então, saber nós também se o voltamos. fichamento é feito na norma ABNT também. Precisa ser feito. Sim, Ou pode tem ser feito algumas igual a das gente regras. fez o outro. Não, ele vai ser feito como nós fizemos o outro, mas nós vamos seguir algumas regras da ABNT, né? Porque eu tentei também simplificar o fichamento para vocês, né? Vocês não estão fazendo um fichamento, né, analítico, como vocês têm na regra. Vocês estão fazendo um fichamento, né? Então, vocês vão ter que seguir as regras da ABNT para o tamanho das letras, né? Vocês têm que seguir as orientações que nós damos aqui. Eu já vi um aluno, por exemplo, me enviar uma resenha, né? E eu não entendo porque a gente dá uma orientação e o aluno ele decide fazer algo diferente. Aí eu ainda não entendi, né? Porque se nós estamos fazendo um fichamento, é um fichamento. Aí ele resolve fazer uma resenha sobre a Antígona. Então, a resenha, ela vai desenvolver as ideias que estão no livro. E o fichamento é um resumo do livro. Então, são duas atividades absolutamente opostas, né? No fichamento, eu pretendo reduzir as ideias que estão no livro. Na resenha, o que eu vou fazer? Eu vou ampliar essas ideias e dissertar a respeito dessas ideias. E aí um aluno me apresenta uma resenha. Então eu não sei de onde vem esta orientação, né? Porque nós repetimos várias vezes que nós queríamos que fizesse um fichamento. E aí um aluno, até agora eu espero que seja único, me apresentou uma resenha sobre a Antígona. Então, eu acho que é uma leitura, né, que aparentemente é simples, mas ela não é tão simples assim, né? E para o aluno fazer uma resenha sobre a Antígona, ele deve ter um conhecimento vasto sobre a filosofia, né? Para que ele possa fazer essa dissertação a respeito das questões que são trazidas no livro. Então, isso é preciso que fique claro, né? Que o aluno ele tem que seguir uma regra, né? Porque nós estamos também tratando de uma disciplina que passa, né, a metodologia para nós realizarmos os trabalhos. Então, a gente quando faz essa demonstração do que nós queremos, essa demonstração ela deve ser seguida. E às vezes os alunos eles vão, né, fazendo de uma outra, não sei se tem um outro planeta aqui girando, aqui ao redor da cabeça, aí eles olham para o planeta lá, dizem, eu vou fazer de acordo com as regras que estão vigentes naquele planeta que gira aqui ao redor da cabeça, e aí sai um trabalho completamente distinto
do que foi falado, do que foi orientado. E não sei ainda, eu tenho que fazer uma investigação melhor para identificar por que os alunos fazem essas alterações aí, tá bem? Então, vão para o intervalo de vocês, né? Nós voltamos agora, nós estávamos falando, nós voltamos 10 para as 9, tá? E aí a gente continua, acaba aqui o que nós estávamos tratando, e nós vamos tratar também a respeito do fichamento, e do projeto, né? Se vocês têm as dúvidas, e vocês me apresentam. A prorrogação, eu já aviso, ela foi para o dia 3 de junho, tá? Então, eu acho que é terça-feira. E eu também recebi já até um e-mail de uma aluna com essa mesma questão. Mas a gente tinha falado na última aula, na última sexta-feira, eu não sei se vocês ainda acompanharam até o final, a gente fez essa alteração, porque dá uma liberdade maior, né, um fôlego, para que vocês possam realizar atividades, né? Porque não são atividades muito simples, eu acho. Tá bem? E aí vocês conseguem fazer com um pouco mais de calma, tá bom? Então, vocês não têm questões a respeito do que nós tratamos, a gente encerra essa primeira parte e voltamos às 10 para as 9 para iniciar a segunda parte, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Tá bom, professor. Então, até daqui a pouco, hein? Não vão fugir. Até mais. Eu vou parar a gravação aqui, tá?